Mas de antemão, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Compartilhe também. Se não fosse a Bíblia nos revelar como funciona o mundo espiritual, seria impossível saber o que é verdade ou não é verdade. As visões, os sonhos, ou experiências que alguma pessoa teve. Como saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Se nós não tivermos a Bíblia como fonte da verdade, tudo fica muito relativo. E por que nós temos que ter esse cuidado? Será que alguém teria interesse em enganar ou mentir para o homem a respeito do mundo espiritual? Com certeza, existe um grande interesse, queridos, tanto por parte do homem, como principalmente por parte do diabo, queridos. E nós iremos falar isso em outra oportunidade. Nós só conseguimos desmascarar a mentira através da Bíblia. Portanto, se você ainda não crê que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, entenda que esse vídeo não é para você. Partindo desse princípio, nós entendemos como heresia todo ensino que distorce o padrão de Deus revelou em sua palavra. Ou seja, o ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como heresia. Basta que ele distorça uma única doutrina bíblica obrigatória. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável, que não pode ser rejeitado, queridos, de forma alguma. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, também conhecidas como posições ou linhas teológicas. Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Alguns creem no arrebatamento, né, e a volta de Cristo acontece de forma simultânea ao mesmo tempo, e outros que vai ser em duas etapas. Primeiro o arrebatamento e depois a volta de Cristo. São posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, porque trata de um assunto do qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. E segundo, queridos, porque trata de um assunto em que crer de forma diferente não faz tanta diferença. Mas independente disso, como uma posição contrária à outra, alguém está errado. Mas aqui nosso foco não são as linhas teológicas, queridos, e sim as heresias. Todo grupo religioso ou ideológico que prega, queridos, ou segue aquele que prega heresias é uma seita. A própria nos alerta que devemos nos manter firmes na palavra e tomar cuidado com falsos mestres, queridos, porque eles introduzem heresias destruidoras, queridos. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem ou porque vem acompanhada de milagres, queridos. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e que produz o engano, até mesmo com sinais sobrenaturais. A nossa segurança, queridos, está na Bíblia. E se por um lado fica fácil identificar uma seita, quando essa ignora totalmente a Bíblia, fica mais bem complicado identificar uma que se utiliza da Bíblia. E para isso, o método mais eficiente para identificar uma seita com esses 4 caminhos seguidos por elas: o da adição, da subtração, da multiplicação e o da divisão. E é isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. E o primeiro caminho seguido pela seita é da adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. O grupo, sua fonte de autoridade, não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros, tendo como inspirados, e que possuem, queridos, autoridade igual ou superior à Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta. E também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradução religiosa. Ou seja, a tradição é mais importante que a própria Bíblia. E por que nós não podemos adicionar nada à Bíblia? Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. Os mais sutis e, consequentemente, os mais perigosos, queridos, são os pseudos cristãos, que subtraem algo da natureza de Jesus. Tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve um corpo como o nosso, como principalmente da natureza divina, queridos. Muitas vezes dizendo que Jesus é um ser criado, ou que é um anjo, ou um Deus inferior. E por que faz tanta diferença você saber exatamente quem é Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. E para você que ainda não entende isso, precisa entender, precisa buscar na palavra. Sendo assim, não dá para comparar Jesus com outros seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com anjo, queridos. A Bíblia atesta a autêntica divindade de Cristo, onisciência, onipotência, onipresença e eternidade.
e também a autêntica humanidade de Jesus, pois ele nasceu como homem, cresceu como homem, teve sede, fome, comeu, dormiu e etc. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra redentora do Jesus Cristo histórico. O Deus Filho se fez carne, queridos, e se tornou em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Veio da cruz, carregou nosso pecado, foi sepultado e ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Depois disso ele subiu aos céus, se assentou à destra de Deus e retornará no futuro para julgar a humanidade, queridos, e para estabelecer seu reino. Por isso, se a religião que você segue subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique esperto. E o terceiro caminho seguido pela seita é da multiplicação. Veja bem, eles ensinam que crer em Jesus, queridos, é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Veja bem, para as seitas a salvação não é pela graça, por meio da fé. Elas pregam a salvação por obras. Alguns ensinam, queridos, que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o resto é com o homem. E que nós temos que trabalhar doamente a fim de conquistar a nossa própria salvação. Outros pregam que a vida eterna só será concedida àqueles que guardarem a lei, ou seja, o que obedecer os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas, queridos, negam a essência do pecado e outros negam a eficácia do sangue de Cristo para perdoar os nossos pecados, mesmo esta sendo a mensagem central da Bíblia. E por que isso é extremamente perigoso? Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, queridos, não por obras. Não vem de nós, é dom de Deus. O ser humano nasceu morto espiritualmente, sendo escravo do pecado e é resgatado, queridos, unicamente pela graça de Deus. A salvação não é obra humana, queridos. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz para a salvação. As boas obras devem ser praticadas como consequência da salvação e não o contrário. E o quarto caminho a seguir pela seita é o da divisão. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa, queridos. Nesse caso, desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Quase todas as seitas pregam isso. Principalmente as pseudo-cristãs, queridos, se apresentam como uma restauração do cristianismo primitivo, que, segundo elas, se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus e que, numa determinada data, o seu grupo apareceu, por vontade divina, para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase da exclusividade. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável para unir todas as demais. E por que uma baita em si é uma baita heresia? Porque a salvação é individual, queridos. O pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando ele entrega a sua vida a Jesus. E isso não é mérito de uma instituição religiosa. O ladrão arrependido da cruz, por exemplo, queridos, não precisou ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Por isso, ensinar que uma organização religiosa tem o poder de salvar é pregar outro evangelho e tirar de Jesus a sua exclusividade, queridos, que nos conduzia ao Pai. Nossa salvação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. A fé em Jesus Cristo, queridos, é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus, queridos. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, dele é toda a glória, não do homem, nem de uma religião. Uma seita pode comprometer, queridos, aquilo que você pode receber de mais precioso nessa vida, a sua salvação. A recomendação é que você procure conhecer melhor as doutrinas ensinadas na sua religião. Destino eterno, queridos. Mas de antemão, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Compartilhe também. Se não fosse a Bíblia nos revelar como funciona o mundo espiritual, seria impossível saber o que é verdade ou não é verdade. As visões, os sonhos, experiências que alguma pessoa teve. Como saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Se nós não tivermos a Bíblia como fonte da verdade, tudo fica muito relativo. E por que nós temos que ter esse cuidado? Será que alguém teria interesse em enganar ou mentir para o homem a respeito do mundo espiritual? Com certeza, existe um grande interesse, queridos, tanto por parte do homem
como principalmente por parte do diabo, queridos. E nós iremos falar isso em outra oportunidade. Nós só conseguimos desmascarar a mentira através da Bíblia. Portanto, se você ainda não crê que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, entenda que esse vídeo não é para você. Partindo desse princípio, nós entendemos como heresia todo ensino que distorce o padrão de Deus revelou em sua palavra. Ou seja, o ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como heresia. Basta que ele distorça uma única doutrina bíblica obrigatória. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável, que não pode ser rejeitado, queridos, de forma alguma. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, também conhecidas como posições ou linhas teológicas. Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Alguns creem no arrebatamento, né? E a volta de Cristo acontece de forma simultânea ao mesmo tempo, e outros que vai ser em duas etapas. Primeiro o arrebatamento e depois a volta de Cristo. São posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, porque trata de um assunto do qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. E segundo, queridos, porque trata de um assunto em que crer de forma diferente não faz tanta diferença. Mas independente disso, como uma posição contrária à outra, alguém está errado. Mas aqui nosso foco não são as linhas teológicas, queridos, e sim as heresias. Todo grupo religioso ou ideológico que prega, queridos, ou segue aquele que prega heresias é uma seita. A própria nos alerta que devemos nos manter firmes na palavra e tomar cuidado com falsos mestres, queridos, porque eles introduzem heresias destruidoras, queridos. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem ou porque vem acompanhada de milagres, queridos. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e que produz o engano, até mesmo com sinais sobrenaturais. A nossa segurança, queridos, está na Bíblia. E se por um lado fica fácil identificar uma seita, quando essa ignora totalmente a Bíblia, fica mais bem complicado identificar uma que se utiliza da Bíblia. E para isso, o método mais eficiente para identificar uma seita com esses 4 caminhos seguidos por elas: o da adição, da subtração, da multiplicação e o da divisão. E é isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. O primeiro caminho seguido pela seita é da adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. O grupo, sua fonte de autoridade, não leva em consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros, tidos como inspirados, e que possuem, queridos, autoridade igual ou superior à Bíblia. Muitas vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta. E também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradução religiosa. Ou seja, a tradição é mais importante que a própria Bíblia. E por que nós não podemos adicionar nada à Bíblia? Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação.